seja muito bem-vindo a mais um programa Tricetados. Hoje nós estamos gravando aqui direto de São Paulo com o perito criminal psicólogo Christian Costa. Eu tô aqui com uma pessoa importantíssima a nível nacional. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês, que ele vai contar como que ele saiu de Manaus e chegou aqui. Trícia, primeiro agradeço a tua gentileza. Eu que agradeço! Vou além do crime, da minha querida, um grande abraço para a Bruna também. Lá em Manaus. Bruna Chagas, que deve estar puxando os cabelos agora, nesse momento. Eu estou tendo a satisfação de te receber aqui na minha casa, em São Paulo, aqui no meu escritório. Uma grande honra receber vocês. E eu tô numa emoção que você nem imagina. Mas, doutor Christian, me conte, como é que foi sua infância lá no Amazonas e como que você veio parar aqui e chegou no topo da sua carreira? Eu saí do Amazonas com 17 anos. Lá estudei no Ida Nelson, lá fiz natação no Caco, no Rio Negro, comi muito tucumã, tomei muito açaí, comi muito tambaqui, muita farinha, como todo amazonense. E veio bem nutrido pra cá. Muito bem nutrido. Mas eu já tinha um link com São Paulo, minha mãe morou aqui na adolescência, meu pai trabalhou aqui, então eu já tinha um vínculo com São Paulo. Uhum. Então vir para cá era uma opção que eu tinha e foi uma opção que eu segui com responsabilidade, vindo no momento correto. Com 17 anos, quando acabei o segundo grau, eu decidi entrar no seminário para ser padre. Olha só, gente. E fui fazer a faculdade de filosofia. Eu era um franciscano. Então, os 4 anos seguintes, eu saí do Amazonas, fui para Santarém. Depois eu concluí essa primeira etapa da minha vida acadêmica aqui no Vale do Paraíba, na cidade de Guaratinguetá, onde fica a Basílica de Aparecida do Norte, que é uma área dos franciscanos ali, Guaratinguetá. Mas eu decidi que minha caminhada deveria ser outra. E ali eu optei seguir o caminho da psicologia. No entanto, na filosofia, eu estudei as questões do mal. As questões do mal já me intrigavam. O que leva uma pessoa a cometer um ato de maldade? E a minha monografia na filosofia já foi sobre a existência do mal. O que é essa maldade? Bom, sair do mal e ir para a psicologia criminal foi apenas um pulo. Sim. Quando eu entrei na psicologia, por questões de saúde, eu já estava aqui em São Paulo. Em 96 eu volto para São Paulo, em 97 eu começo a psicologia lá na UBRA. Então a UBRA foi a primeira faculdade de psicologia da região. Você começou em Manaus. Comecei a psicologia. Então voltou, saiu do seminário, voltou para Manaus. Voltei para Manaus e fiz a psicologia lá. Fiz a psicologia, consegui, na época, eram 6 anos a psicologia, consegui tirar em 5 anos e meio. E durante o período de psicologia, todos os meus estágios, tudo já foi em ambiente penitenciário, no hospital de custódia. Sim. Então o pessoal de Manaus conhece com certeza ali a antiga cadeia pública na Avenida 7 de Setembro, Raimundo Vidal Pessoa, o hospital de custódia, tratamento psiquiátrico, era o antigo manicômio judiciário. Ali eu comecei em 2020 a minha carreira como psicólogo criminal. Ali ainda estagiário, finalista. 2020? 2020 eu comecei. Nossa, só tem 4 anos, então. Exatamente. Olha, gente, Perdão. Volta tudo. Eu falei a Ana me olhou feio. Quando é estreia, 2000. Eu tô nessa área há 23 anos. 24. Eu falei não, 2020. depois ele fala. Deixa no ar isso. Já tem 4 anos. Eu falei, meu Deus do céu. Isso vai dar um corte, um blooper muito bom. A gente tá gente, a 10 graus, o seguinte, congelou. E é isso que eu ia falar, gente. Nós estamos aqui em São Paulo, num frio que vai fazer 4 graus essa noite, provavelmente. Preparem os cobertores. Eu sei que é meio sacanagem, né? Falar pro povo de Manaus que a gente tá 4 graus. Mas, enfim, aqui conversando, um ex-seminarista que disse que foi estudar o mal, mas voltou para morar na frente da igreja. Então, se vocês ouvirem um sino,
tudo normal, estamos em frente a uma igreja, não vou falar qual, porque vocês podem vir fazer fila na porta dele, então... Mas sim, o cérebro tá congelado, vai sair umas loucuras, mas aí a gente... Já saiu a primeira, eu troquei 2000 com 2020. Então era 2000, o ano de 2000 para 2020, tá, 2001, eu comecei meu estágio no Hospital de Custódia, na cadeia pública, fiquei 2 anos lá. E coincidiu o término desse estágio na área forense com a minha formatura. Eu acabei numa sexta-feira, tirei 5 anos e meio, adiantei meio ano na faculdade e na segunda-feira eu já estava em São Paulo para começar uma nova carreira num novo local. Mas como assim? Já tinha tudo organizado para voltar? Não, na verdade eu desembarquei em São Paulo em 2002. Desembarquei com R$600 no bolso, eu não sabia onde eu ia dormir à noite. Então... Como assim? Eu tinha os contatos, eu conhecia as pessoas, mas a responsabilidade era minha de vir. E eu lembro que eu cheguei numa quinta-feira no aeroporto de Congonhas, na época ainda procurando as páginas amarelas no jornal, chamadas de emprego, com R$600 no bolso. E ali eu vi uma chamada para uma clínica de dependência química, não vou citar o nome naturalmente, na cidade de Atibaia. No sábado, fui fazer uma entrevista e fui contratado. Então, cheguei na quinta, no sábado eu já estava contratado. E lá comecei, fiquei muitos meses morando na cidade de Atibaia. Paralelamente a isso, eu comecei uma atividade no núcleo forense aqui em São Paulo, na capital, no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria. Então tinha um núcleo forense, tinha algumas pesquisas lá, eu vinha semanalmente já participar. E depois eu tive contato com a Delegacia de Homicídios aqui em São Paulo, o ano já era 2004, conheci um grupo que trabalhava nessa área. A partir desses contatos surgiu um caso no Maranhão, olha só, eu estava trabalhando essas pesquisas com transtorno de personalidade, psicopatas, eu já tinha experiência nessa área, e surgiu um caso de um serial killer, que é o triste caso dos meninos emasculados do Maranhão. Foram 42 meninos emasculados e mortos por um serial killer, que é Francisco das Chagas. Então eu estive nesse caso, fui para o Maranhão atuar nesse caso, colaborar nesse caso, não somente eu, mas uma equipe aqui de São Paulo. E a partir desse caso, eu cheguei na Polícia Militar aqui em São Paulo. Primeiro na Academia do Barro Branco, onde fomos oficiais da Polícia Militar, lá eu colaborei, e depois com o presídio da Polícia Militar. Eu fui chamado para um projeto que seria um projeto de 6 meses, que virou 8 anos. Então eu fiquei 8 anos como psicólogo responsável, eu criei o setor de psicologia forense no Romão Gomes, e ali eu implantei um sistema de perfilamento a partir da lei de execução penal, então, que é a individualização da pena. Então, eu trabalhei aspectos de individualizar a pena, de entender o indivíduo por aquilo que ele é, entender as motivações do seu crime para pensar e restabelecer seu convívio com a sociedade, trabalhar questões de reincidência, que eram altas naquele momento. Fiquei 8 anos ali, até 2012. Paralelamente a isso, eu fui fazer uma especialização, fui fazer mestrado, doutorado, tudo na área forense. Todas as minhas pesquisas são na área forense. Toda a minha vida acadêmica é na área forense. Meus livros, alguns deles estão aqui. Se o Mal tivesse o nome, O Dilema das Crianças de Vermelho, que é meu último livro, que é fruto da minha tese de doutorado na PUC, é sobre abusadores de menores, estupradores de vulneráveis. E Se o Mal tivesse o nome, é sobre a origem dos psicopatas. Bom, então eu tinha uma vida acadêmica e ao mesmo tempo eu tinha uma vida prática. Então eu vivi a prática e a academia ao mesmo tempo. Junto com o Romão Gomes, eu colaborei com o Presídio da Marinha no Rio de Janeiro. De 2006 a 2008 eu colaborei com as penitenciárias federais, do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça. Eu tive em contato com o grupo de Brasília. Na época, o diretor do DEPEN, meu querido amigo Maurício Quinho, que confiou muito no meu trabalho, me convidou para dar treinamento das penitenciárias federais, fazer um sistema de avaliações, muito aos moldes que eu fazia aqui em São Paulo, no presídio militar.
e pude, dessa maneira, entender o mundo dos narcotraficantes, dos grandes criminosos, de qualquer indivíduo que pudesse cometer crime, seja militar, não militar, penitenciárias estaduais, hospitais de custódia. Então, eu segui todos os caminhos, né, dentro desses ambientes, e depois que eu saí do presídio militar Ramon Gomes, eu não era um militar, eu era um civil prestando serviço, e durou 8 anos, então teria que ter um fim. Eu colaborei com penitenciárias no Paraná, em outras cidades, comecei a fazer consultoria, foi quando eu virei CECRIM, que é essa canequinha aqui, que é o Centro de Estudos do Comportamento Criminal. Virei pessoa jurídica para oferecer consultoria nessa área. Eu comecei a desenvolver uma técnica chamada de AMACRE, que é a avaliação do grau de maturidade criminal. Essa técnica vai desde a cena do crime, que é o chamado perfilamento criminal, com análise comportamental da cena do crime, até o ambiente penitenciário. E explica para o público o que exatamente é maturidade criminal. A maturidade criminal foi uma conclusão que eu cheguei nas minhas pesquisas práticas e acadêmicas. Uma coisa muito curiosa, é importante dizer isso, que bom que você perguntou. Nós temos o hábito, Trício, quando a gente observa um crime de natureza cruel, a gente afirma, só uma pessoa louca, só uma pessoa transtornada, que é até inadequado falar dessa maneira, só uma pessoa com transtorno mental pode cometer um crime dessa natureza, só um monstro, só um psicopata pode cometer um crime. Porque a gente tende a usar a nossa régua, né? Exatamente. Mas a régua do criminoso é completamente diferente da nossa. E ao longo desses 23 anos atuando na área, parece um número grande que eu vou falar agora, mas quando você divide isso em 23 anos, não é. Fiz mais de 5.000 avaliações em ambiente penitenciário, em assistência técnica, em perícia DOC, em pesquisa. Juntando tudo, foram mais de 5.000 avaliações com criminosos sexuais e homicidas em todo o território nacional. Obviamente, minhas pesquisas principais se concentram aqui no estado de São Paulo, onde eu resido nos últimos 22 anos. E onde também parece que o crime abunda, né? Então, a maturidade criminal foi uma maneira de eu enxergar o indivíduo que comete crime e não tem doença mental, não tem transtorno mental, e não é obrigatoriamente um psicopata. Então, eu avaliava essas pessoas de manhã, de tarde e de noite, sem exagero. Dioturnamente eu trabalhava em avaliação, não para diagnosticar, botar um selo na pessoa, mas para entender o comportamento dessa pessoa. Sem dúvida. E o meu conhecimento veio evoluindo, né, com a minha experiência, com a minha maturidade. Eu fui errando, acertando, errando. Você não tem como somente acertar nessa área forense. Eu cometi equívocos, tive opiniões inadequadas. Eu também pensava que toda pessoa que cometia crime tinha que ter um quadro psicótico, uma alteração senso-perceptiva do pensamento, com alucinações, delírios, etc. Até porque essa é uma alegação que muitos utilizam. Sim. Né? E a prática diz o contrário. Então, quem está na prática, quem está no dia a dia, na frente de batalha, consegue perceber que não é bem assim. Quando você sai do conforto da academia, do conforto de um escritório, de uma sala, e do diálogo com os livros, que é importantíssimo, quando você está na prática, você vê que é um pouco diferente. Eu comecei a perceber que muitos indivíduos cometiam crimes de natureza cruel e não se enquadravam na psicopatia e qualquer outro transtorno mental, mas cometiam crimes. Eu percebia que eram vários níveis de crime. E aí eu criei uma tabela, que é hoje uma avaliação que eu uso, chamada de AMACRE. Aí a maturidade criminal. O que é uma pessoa com imaturidade criminal? Uma pessoa que não tem histórico, que comete um ato de impulsividade, ou por bebida, ou por droga, uma briga de trânsito, comete um crime, não queria cometer, teve ali um prejuízo na sua autodeterminação, comete um crime e vai responder por isso. Mas ele não vai voltar a cometer um crime. Ele não é um indivíduo que vive do crime, que se identifica com o crime, com facções criminosas, ou acorda querendo elaborar melhor o crime no dia seguinte. Não. São pessoas que cometem, independente da sua vontade, vão cometer um crime. Esses são indivíduos com imaturidade criminal. Certo. E a partir disso, à medida que essa pessoa vai evoluindo,
vai cometendo crimes, vai criando identificação com isso, aí sim, até um psicopata, lembrando que nem todo psicopata comete crime, mas os psicopatas criminosos... Isso é muito importante da gente falar depois, né? Porque a gente tem muitos psicopatas no dia a dia que não cometem Exatamente. crime, e muitos criminosos que não são psicopatas. Né? Perfeitamente. Não é obrigatório para o cometimento do crime ser um psicopata. Por isso eu pensei nessa tese de trabalho da maturidade criminal. Então, o indivíduo que tem maturidade criminal é um criminoso em série, um estuprador em série, pode ter ou não psicopatia, mas é um indivíduo que tem intimidade com o crime. Ele vai voltar a cometer o crime sem vergonha, sem temor, sem empatia, sem arrependimento. Esse indivíduo tem maturidade criminal. Quando você olha para a cena de um crime, você consegue perceber se é uma cena de crime de um indivíduo que reagiu, que tem impulsividade, se tem vingança, se tem planejamento, se tem organização, a partir do processo decisório desse indivíduo. Quando você olha para uma cena de crime de homicídio, por exemplo, você tem que analisar dentro dessa minha escala o processo decisório para cometimento, organização, escolha da vítima, o que acontece, a dinâmica do crime e a decisão desse indivíduo no primeiro minuto após o crime. Então, o que ele faz antes, durante e depois? Isso é o processo de maturidade criminal. Dentro do ambiente penitenciário, muitos indivíduos entram com imaturidade criminal. Eu fiquei muitos anos em ambiente penitenciário, eu pude perceber isso na prática. Indivíduos que entram com imaturidade, com crimes menores, todo crime é significativo, mas com crimes menores, e saíam de lá pós-graduados, PhDs, em outras modalidades criminosas. Isso é que é um grande problema do presídio, né? Então, o que eu percebi? Que esses indivíduos também amadureciam criminalmente no ambiente penitenciário. É cláusula pétrea da nossa Constituição não termos prisão perpétua nem pena de morte. Todo indivíduo que cometeu crime no Brasil vai sair. E o Brasil não tem uma cultura de pesquisa criminológica, não temos bancos de dados criminológicos, nós não sabemos da vida do egresso. Nós temos uma progressão, um aumento de progressão geométrica de crimes sexuais no Brasil, aumento de crimes de tortura, feminicídios, violência contra a mulher, e temos poucos estudos sobre isso. Então, eu sou um defensor da cultura da pesquisa da ciência forense, de nós entendermos as motivações de cada pessoa. A gente precisa, sim, entrevistar um a um dos 900 mil presos no Brasil que hoje temos, para entender as suas motivações, não para rotulá-los, Trícia, mas para nós entendermos as manifestações, os processos decisórios, para pensarmos aí sim esses temas de reintegração. Tá. Eu posso estar perguntando um absurdo, mas a gente estava aqui falando sobre o sujeito que cometeu o seu primeiro crime e vai conviver numa verdadeira academia do crime e sai de lá num grau de maturidade mais elevado. Não seria necessário separar os presídios pela maturidade criminal, ou eu estou falando um absurdo? Bom, você está corretíssimo, e é a minha bandeira. Uma das minhas bandeiras é cumprir. A lei de execução penal, a LEP, é uma lei muito boa. Lá fala no seu artigo 5º em individualizar a pena. Sim. Mas a gente não faz isso. Nós temos profissionais brilhantes no Brasil que atuam no ambiente penitenciário, mas são muito poucos para as comissões técnicas de classificação. Então, o ideal seriam penitenciárias específicas para perfis específicos em resposta e obediência à lei. Sim. No entanto, nós não fazemos isso no Brasil. As comissões técnicas, salvo algum estado ou outro que tem protocolos de trabalho, de maneira geral o Brasil não tem isso. Como eu te falei, salvo alguns estados que têm, mas não conseguem se conectar com outras cidades. Por exemplo, quem comete um crime aqui em São Paulo, facilmente pega uma estrada, chega no Rio, chega no Paraná, chega em Santa Catarina, chega no Rio Grande do Sul, chega no Nordeste. Nós não temos banco de dados, não temos sistemas de correlação. Bom, se ele cometeu um crime aqui, uma característica específica, com uma vítima específica, com modus operandi específico, uma assinatura específica. Ele comete um mês depois isso lá na Bahia, a gente não tem como conectar. E ele sai dali e vai para o Rio de Janeiro, a gente não tem como conectar. E por que é tão difícil criar esse banco de dados? Olha, essa é uma pergunta que eu me faço sempre.
tive reuniões, melhor dizendo, com muitas autoridades ao longo dos anos, dizendo, olha, isso aqui é importante fazer. E não é caro. Não é que o pior que não é caro. Isso aqui é importante fazer. É só um cruzamento de dados, né? E eu vou te responder quando eu tenho a mínima ideia que não é feito. Falta vontade administrativa e política para que seja feito? Sim. Não quero apontar dedos, não quero citar nomes nem cidades. Mas falta entendimento? Falta compreensão deles ou é só má vontade? Porque, assim, se a gente considerar o nível médio do nosso parlamentar, será que ele está preparado para entender o grau de complexidade disso? Olha, eu não posso responder por essas pessoas, eu não sei não o nível responder, de engajamento. Mas você acha que falta se falar mais a respeito do tema, se explanar mais, fazer a explanação no Congresso para explicar o que é realmente esse regime? Eu acredito que muitos não conheçam nem a lei de execução penal, né? E muito menos como, né, funciona o grau, né, da maturidade criminal. Então, assim, será que a gente vai continuar eternamente alimentando esses criminosos super maduros, né, com novos soldados para eles treinarem? A minha preocupação é essa, aquele garoto de 18 anos que comete o primeiro crime numa explosão hormonal, digamos assim, sei lá, no auge de uma explosão de raiva, comete o primeiro crime e vai dividir a cela com um serial killer. E há uma tendência muito grande, eu não sei se eu estou falando outro absurdo, mas dessas figuras se colocarem como uma figura paterna, como um mentor daqueles mais jovens e inexperientes e fazer ali digamos, uma mentoria, porque bastante tempo para fazer esse tipo de coisa, muita gente entulhada num espaço só, né? O número de pessoas numa cela não deveria ser limitado apenas pelo fato de que é insalubre, mas também pelo fato de que é contraproducente, né? Você colocar gente com crimes diversos ali conversando noite e dia, né? Eu acho que abre a mente para o mal de uma tal maneira, né? Exatamente. É uma preocupação, é a minha preocupação, é a preocupação da minha vida, de alguém que trabalha nessa área há 23 anos. Tenho propostas, tenho projetos, já conversei com muita gente. Não sei, eu não sei se a violência, combater a violência não é uma prioridade. As autoridades têm que entender, repito, é a cláusula pétrea da Constituição brasileira. Todos vão sair. Todos que entrarem, independente do crime, vão sair. E a reincidência no Brasil, tem 6 estudos básicos no Brasil sobre reincidência, a reincidência é alta no Brasil. Então muitos entram e saem piores cometendo outros crimes. E porque sabem que vão sair, porque não existe prisão perpétua, alguns cumprem 1/6 da pena e saem muito rapidamente. Ali para ele, de repente, funciona como um colégio interno, onde ele aprende muito mais, ele se capacita muito mais, ele deixa de ser um ladrão de pouco resultado para fazer parte de uma organização milionária. De repente, o crime, digamos assim, financeiramente compensa, né? Ou em termos de, digamos assim, será que se a gente dividisse pelos graus como você classifica, será que a gente não ia ter pessoas que sairiam da cadeia, da sua pena, no mesmo nível, sem alterar, sem acender tanto, né, o seu... O meu entendimento é que sim.
Porque pelo menos eu quebro uma contaminação. Então imagina que nós temos, dentro do ambiente penitenciário, 30% de atenção com indivíduos de altíssima periculosidade, com perfis que realmente são de reincidente. Esses indivíduos são os professores. Se eu conseguir, pelo menos, separar professor e aluno, eu tenho um ganho. Pelo menos isso é o meu objetivo. Bom, não depende só de mim, a caneta não está na minha mão. Mas eu me recordo agora de um amigo nosso que assumiu uma vez a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, que na época era uma só. E ele falava o seguinte: a gente existe para que o povo não lembre que esse mundo existe. Então, será que a negação de fazer esses projetos é simplesmente porque as pessoas não querem se lembrar que existe esse mundo tão perverso? É uma maneira de responder. Concordo, é uma maneira de pensar. Da minha parte, Tris, imagina que eu milito, né? Repito, há 23 anos eu milito nessa área e os projetos que eu apresento são soluções. São soluções que eu presenciei. Eu não fiquei pensando, desenhando num papel, trancado numa sala, imaginando o que poderia ser feito. Não. A minha prática, no meu dia a dia, falei, isso aqui facilitaria, isso aqui ajudaria, a minha expertise me responde isso. Bom, as autoridades que isso foi apresentado, as pessoas batem palma, isso é maravilhoso, isso é muito bom, mas não fazem, não querem fazer. Vão fazer outras coisas que não têm resultado nenhum, às vezes até piora o sistema. Bom, isso... uma das coisas que a mim, como uma pessoa leiga, me parece piorar o sistema, por exemplo, são as transferências de preso. Eu acho que você faz na minha cabeça, como pessoa leiga, você faz um intercâmbio do mal. O intercâmbio cultural que se fazia ao fazer aquela transferência para... Transfere fulano, tinha-se antigamente manda para a Amazônia, porque lá ele não volta aqui, né? Durante muito tempo, no Rio de Janeiro, aquele contato muito próximo que São Paulo não tem com crime, porque São Paulo tem bairros perigosos e bairros caros, né? O Rio de Janeiro já tem uma situação completamente diferente. Os bairros mais valorizados, eles estão do lado de uma favela, onde nem todas as favelas, gente, são dominadas por facções, tá? Existe, por exemplo, a Tavares Baixos, que o BOP tem sua sede lá em cima, que não tem facção dominando, né? Mas, pela geografia, a favela favorece que o crime se instale, né? E aí, a gente convivendo com essas pessoas, os lugares mais valorizados são do lado do morro, então você convive muito bem com a pessoa no asfalto, que está lá do lado do crime. E o sonho deles era sempre, eu escutava sempre, por que não mandam esses bandidos para o meio da Amazônia? E o meio da Amazônia não é esse, como é que a gente pode dizer, não é esse lugar, né, que ele não vai encontrar a Farc, que ele não vai encontrar outras formas de progredir nessa escala, né? A questão é essa. Primeiro, falar isso é não entender o sistema e não entender o comportamento humano. Lembrando que a legalidade diz que eles vão sair. Ele pode ir para o Amazonas, ele pode ir para o Rio Grande do Sul, ele pode ir para o meio do mar, ele pode ir para o meio da floresta, ele vai sair. Não importa para onde ele vai. A questão é que nós temos que ter um entendimento das motivações do processo decisório do criminoso para pensarmos a prevenção. Eu só posso pensar a prevenção a partir do que eu conheço. A Covid, por exemplo. Quando chegou a Covid no mundo, qual foi o grande problema? Não tinha vacina. E ninguém conhecia absolutamente nada. Não tinha protocolo de tratamento. Não tinha nada. Não tinha então, nada. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo sem protocolos. Sem protocolos de avaliação, sem protocolos de intervenção, sem protocolos para individualizar a pena, sem protocolos de análise. Nós temos universidade no Brasil, não só aqui em São Paulo, com profissionais de altíssimo gabarito,
querem pesquisar em um outro problema, Trício. Pasme. É dificílimo fazer pesquisa em ambiente penitenciário no Brasil. Dificílimo você ter acesso. Ou seja, as secretarias dos governos deveriam estar de portas abertas, com responsabilidade, com ética, dentro da legalidade, com as universidades, como os americanos fazem. É impressionante porque... Só concluindo esse pensamento, me perdoa te interromper. Eu é que estou interrompendo. Então, observe que a universidade, que é a produção do conhecimento no país, de qualquer país, não tem acesso ao ambiente, por exemplo, prisional, ao ambiente de segurança, salvo alguma pesquisa ou outra que você espera 1, 2 anos para uma autorização. É mais fácil uma autorização para uma visita íntima do que uma autorização para uma pesquisa. Eu não consigo entender isso. São universos diferentes. A visita íntima seria um direito. Sim, mas não seria um direito também do pesquisador de fazer a pesquisa num local do seu objeto de estudo? Deveria. A questão, claro, existem normas éticas que devem ser respeitadas porque são pesquisas com seres humanos, mas nós temos que entender que esses seres humanos também querem. Muitos me perguntaram ao longo da minha trajetória, doutor, por que eu fiz isso? Eu não sei por que eu fiz isso. Me ajuda a entender. Eu perdi o controle. Tem um serial killer, obviamente por questões éticas, não vou dizer o nome dele, mas teve um criminoso em série, muito famoso, não vou entrar em detalhes do que ele fez, que as pessoas vão identificar. Eu avaliei ele no ano de 2016. Ele me disse o seguinte, a seguinte frase: doutor, o que eu fiz vem do meu instinto, do meu inconsciente, e a gente não controla nenhum dos dois. Bom, dentro dessa frase muito impactante... Mas muito explica a cabeça de muita gente. Explica muito, porque nós temos instintos, ok? Nós temos o inconsciente, ok? E muitas pessoas são movidas por energias psíquicas, biológicas, emoções, não têm autodeterminação, não se controlam, cometem atos cruéis e não sabem responder o porquê que fizeram. Então, é uma engenharia, um quebra-cabeça, a violência, que a gente precisa começar a trabalhar lá na pré-escola, lá no ambiente escolar. Aquela criança que comete bullying com um colega, aquela criança que é apresentada, que maltrata o animal, que é apresentada a droga, que é apresentada a grupos racistas, a grupos que são preconceituosos lá, que vai ser um pré-adolescente preconceituoso, que vai maltratar, bater, perseguir o outro que não é igual a ele, que ele não aceita que seja igual a ele, que não aceita que seja diferente, que não aceita que seja diferente dele. Então, ali começa a origem de uma coisa que todos nós temos, Trícia, que é a maldade. Todos temos uma maldade. Mas todos temos freio, né? Todos temos freio, mas observe que no carro temos tipos de freio e se esse freio está gasto ou não. A gente é da mesma maneira. Então, nós não temos esse tipo de prevenção, nós não temos uma disciplina de uma matéria que seria importantíssima no Brasil, que é educação psicomoral. Porque as falhas... A gente não tem mais nem educação moral e cívica para saber seus direitos e deveres. Exatamente. Psicomoral. Né? Então, uma educação psicomoral vai te ensinar a entender as tuas manifestações, as tuas ideias, as tuas resoluções de conflito dentro do campo da moral. O que é certo ou errado, o que eu posso, o que eu não posso fazer, como eu devo me autodeterminar ou não, como é que eu respeito meus semelhantes. São questões da moralidade. Então, essa tese da maturidade criminal que eu desenvolvi tem muito mais a ver com questões da moralidade do que da doença mental. E eu vejo que as falhas, não de caráter, mas as falhas de uma impotência moral é o que responde 80% dos crimes no Brasil. Essa moral elástica que o brasileiro tem, que virou moda, né? Você contestar a moral tradicional e dizer que tá tudo certo, que entende a lógica do bandido, que tolera essa banalização do crime, porque em determinados locais você chega para tentar fazer um boletim de ocorrência
E aquele crime é tão banalizado que pode não haver ninguém naquela delegacia. Eles não te dão nenhuma confiança porque é um crime banal. Mas por esse teu estudo, é muito fácil de compreender que o sujeito que comete um crime banal hoje pode ser aquele sujeito que comete um crime absurdo depois. Se a gente não consegue colocar freio aqui no início, depois a gente vai ter que conviver com aquele sujeito que, de repente, nem o mais preparado profissional da tua área consegue recuperá-lo para a sociedade. Exatamente. Por exemplo, as nossas pesquisas com criminosos sexuais identificou que a ampla maioria desses criminosos começa a sua carreira com furto, depois com roubo. É curioso isso. Mas aí, olha só, vamos lá. O criminoso sexual, que talvez seja um dos crimes mais cruéis que possa existir, né? Ele começa com furto e com roubo. Mas em determinadas regiões do Brasil, furto e roubo é totalmente banalizado. As delegacias não dão nem conversa para você quando você vai reportar tal situação. Na verdade, eu não quero aqui desrespeitar a polícia, mas às vezes você fica insensível a determinados crimes de tanta convivência com ele. Imagino eu, né? Eu acho que determinadas equipes se interessam por casos muito fora da curva, porque existe um grau de adrenalina e curiosidade, mas não se interessam por roubos de celular por conta da banalidade que já é atribuído àquilo. Mas assim, o índice de maldade de um sujeito, ele não nasce totalmente mal, ele vai caminhando, né? Esse índice da maldade, ele vai variar de pessoa para pessoa. É importante eu te dizer que sempre haverá violência, não vai acabar a violência, porque evolutivamente nós somos violentos, a nossa espécie é violenta. No entanto, as questões do mal são vinculadas à moralidade de cada momento da história. Em cada momento da história, o homem cometeu crimes. Então, o homicídio de hoje é um homicídio de 500 anos atrás, de 1000 anos, de 2000 anos, de 3000 anos, e assim vai. Quando a gente olha as questões de moralidade, o primeiro código de ética da história do século XVI na França. Quando você olha o Código Italiano, as regras morais religiosas, 10 mandamentos, entre outras religiões monoteístas, você percebe que essas regras servem para dirigir o homem, organizar o homem para viver em sociedade. Porque senão... Então observa, me desculpa, Tris. Então observa que nós somos tão inteligentes enquanto espécie, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, que precisamos de lei para tudo. É curioso isso. Por que precisamos de regras e lei para tudo? Tudo nós precisamos de lei. Nós acordamos sobre uma regra, a gente dorme uma regra. A gente passa 24 horas do dia, da parte acordada desse dia, submetidos a regras e normas. Então nós fomos condicionados em âmbito consciente a obedecer regras, a seguir regras. No entanto, nós temos uma natureza instintiva, inconsciente, temos uma sombra, temos conteúdos reprimidos do que nós somos e queremos fazer. Eu não quero aprofundar muito nessa questão analítica, mas que nos movimenta também. E muitas vezes esse balde vai transbordar, a gente não consegue segurar essa água lá dentro, ou essa energia psíquica. O que eu quero dizer é que nós somos conduzidos a cometer crimes inconscientemente em hipótese alguma. No entanto, se eu não domino, não conheço meus conteúdos inconscientes, esses conteúdos me engolem. Então você vê a observância, a necessidade, a importância de disciplinas como essa, de diálogos como esse,
com nossas crianças e adolescentes para entender que eles podem sentir ódio, que eles podem ter preconceito, porque isso vem de algum lugar. Mas eles podem colocar em cima da mesa e dialogar com isso. Não, então, eles podem, se eles estão com ódio, eles podem lutar boxe, eles podem chutar, sei lá, não bola, só isso, mas não só isso, isso também, mas não só isso. O que eu quero dizer é que nós temos conteúdos de maldade que podem destruir o outro, e nós somos, como Carl Jung diz, a origem de todo o mal que virá. Então, essa geração, todos os problemas que a gente vai viver de maldade daqui para frente, somos nós mesmos que vamos criar esses problemas. Então, no momento que eu entendo que eu sou o causador desses problemas, dessa violência, dessa maldade, eu tenho que parar, dar 2 passos para trás e entender o que me leva, o que me motiva enquanto indivíduo, enquanto espécie, a cometer isso. É esse nível de reflexão que nós não temos em ambiente social. Uma sociedade permissiva é uma sociedade mais violenta? A violência é intrínseca a cada pessoa. Temos sociedades mais violentas com crimes específicos. Sim, isso é verdade. Mas se a gente for pensar em consciência grupal, em épocas da história, a gente vai entender que a sociedade evolui e continua evoluindo e se adaptando para uma convivência pacífica. É a busca do ser humano. No entanto, quando veículos e institutos de sobrevivência, de ameaça, surgem e batem na tua porta, você vai reagir. E não só reação à sobrevivência, ou aniquilação da tua estrutura egóica, que você se sente ameaçado e age. Alguns indivíduos criam identificação com essa maldade e sentem prazer em causar mal para outra pessoa. Aí que está a encrenca, aí que está o problema. Quando eu me identifico com essa maldade, eu não percebo, ou não quero perceber, eu não me importo com o que eu faço de mal para o outro, e aí entra na escala do crime. E esse crime tem níveis, desde aquele que vai te difamar ao que vai te matar. Essa é a preocupação. Por exemplo, o crime de feminicídio. O crime de feminicídio tem protocolos, tem um beabá. Ele começa lá da letra A, do primeiro degrau, e vai crescendo. Então, nós temos... Isso é o que a gente fala toda semana no Além do Crime. O feminicídio, ele começa com a primeira agressão verbal. Sim. Né? Que a gente tem que ensinar a mulher a interromper esse ciclo da violência, porque a gente observa que todos os casos, toda semana a gente conversa com uma delegada, a gente conversa com alguém dessa área, e é assim, todo caso que vai parar, que acaba em feminicídio, ele começou com uma medida restritiva, ou um sujeito que foi preso temporariamente, depois foi solto, e enfim. Semana passada nós estudávamos a respeito de um sujeito que cometeu feminicídio na frente da filha de 2 aninhos, né? E depois tirou a própria vida, sendo que ele já tinha sido preso por violência doméstica, e ele foi solto na audiência de custódia. Né? E aí a gente tenta imaginar, quando nós éramos crianças, que quando a gente ouvia, não tinha essa tipificação ainda de feminicídio, mas quando a gente ouvia falar de um crime contra a mulher, nós ficávamos anos falando sobre aquele crime, né? Por exemplo, Eliane de Gramont, que era a cantora que foi assassinada pelo Lindomar Castilho. Anos se falou sobre esse crime, né? O caso da Praia dos Ossos, né? O Dock Street, tirando a vida da Ângela Diniz. Anos se falou sobre esse crime. Hoje, nós temos um caso desse por dia ou por horas. Quer dizer, por que aumenta tanto? Será que o fato de ele ter, digamos, sido banalizado
O sujeito é liberado numa audiência de custódia. Eu acho que já estava escrito que aquilo ia terminar, da forma que aquilo ia lá terminar. E por que não foi parado, né, anteriormente? Ou a coisa mais maluca que eu ainda não consegui entender nesse mundo é como que determinadas mulheres voltam para o seu abusador, ou determinadas mulheres mandam cartas para gente que está dentro do sistema penitenciário, cartas de amor para maníaco do parque, para determinados assassinos em série. Que mentalidade é essa que, para um leigo, é completamente impossível de você compreender? Bom, são características de certos indivíduos que se identificam e projetam conteúdos nesses criminosos. Isso aí levaria um programa só para tentar explicar por que pessoas fazem isso. Não só mulheres, mas homens também. Mas de maneira geral... tem até um programa no Discovery, né? De fora do Brasil. Sim, tem. Que é a coisa mais maluca que eu já assisti na minha vida, né? Mas Amor atrás das grades, é isso? Amor atrás das grades. É uma coisa assim que o mundo da gente não combina, a cabeça da gente não bate. Voltando a Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque vai ser solto e nem a mãe quer de volta. Não, é verdade. Para determinadas mães, né, o filho, apesar de ser filho, dela ter amor e tudo mais, é um fardo, né? Você dormir na mesma casa que o Maníaco do Parque, você conseguiria dormir? Exato. Aí que entra a questão das leis brasileiras. Eu acho que um indivíduo como ele, por tudo que fez e demonstrou que fez, e que deveria ter uma legislação específica para e predadores dessa natureza. E que não parece que tem intenção de parar, né? Porque até dentro do sistema penitenciário ele já agrediu mulheres, né? Ele já atacou a dentadas uma visita íntima dele, né? Ou seja, ele não tem medo nem do ambiente prisional, de cometer crimes no ambiente prisional. Ele vai sair. É claro que ele vai cometer mais crimes, né? Mas, Trícia, não é só ele, tem muitos. Não, eu tô falando aqui... O problema é maior. Eu tô falando aqui porque é um caso que todo mundo tem noção do que tá falando. Eu te digo de alguém que trabalhou e ainda faz avaliação no sistema. Hoje nós estamos aqui gravando, hoje é terça-feira. Agora, sábado, eu estava em Minas Gerais avaliando isso aqui, dentro da cadeia. Então, eu não paro nunca, toda semana pelo menos. Hoje eu não trabalho mais em ambiente penitenciário, mas em função da minha assistente, como perito assistente técnico, eu faço avaliações semanais em ambiente. Eu não parei de fazer essas avaliações. Então, eu te digo categoricamente, com muita segurança, infelizmente, que nós temos muitos maníacos do parque no Brasil. Sim, e esses sujeitos não deveriam ter que voltar à sociedade, né? Nem a mãe de um sujeito desse se sente segura de estar ao lado dele. Imagina a sociedade como um todo. E esse é um que ficou famoso, mas tem vários, né? Por exemplo, o criminoso daquela chacina do Sorriso, ele veio do Maranhão cometendo crime até ser preso lá, né? Ou seja, olha só a trajetória que ele já fez ali, aquela sua, seu pleito, né? De ter um banco de dados, porque ele teria sido interrompido ainda no Nordeste, ele não precisava caminhar tudo isso, que com certeza ele não caminhou rezando, né? Com certeza ele foi deixando a sua assinatura criminal
por todos esses estados que ele foi, até chegar ao absurdo, né, de matar uma família inteira e violentar, né, 3 das mulheres, né, porque nem mulher poderia considerar as jovens, e ainda ter a cara de pau de que ele só não violentou a mais nova porque não conseguiu. Porque havia vontade de fazer. Aí a gente fica pensando, um sujeito desse tem condições de voltar a viver em sociedade? Não tem, né? E aí que eu volto a insistir nas pesquisas científicas. Precisamos responder isso. Esse indivíduo tem, não tem, ele vai ser acompanhado, não vai? O Brasil não tem isso, infelizmente. Repito, você citou casos que estão no cume da montanha. Sim, casos que chegaram mas a há público. outros de extrema gravidade, extrema violência que acontece no nosso dia a dia, indivíduos tão ou mais perversos, sim, que também vão sair, que também estão na rua. E que não ganharam publicidade tamanha que as pessoas reconheçam o rosto dele e saibam que ele é perigoso. Exatamente. Existem um número muito grande de criminosos que sequer teve o rosto divulgado, né? E as pessoas não sabem a que ponto aquele sujeito que apareceu numa cidade, né, é perigoso, ou o histórico criminal dele, ele simplesmente apareceu ali e pode ser um desses tantos, né, criminosos que está tendo uma segunda chance. Agora eu te pergunto, a vítima quantas chances teve? Exatamente. É importante a gente frisar, bom, cada um na sua área. A polícia tem que fazer o trabalho dela, a sociedade, o seu, a Secretaria de Segurança sua, a administração penitenciária sua, a perícia sua. Mas eu entendo que nós, somos pesquisadores, cientistas da área forense, temos a obrigação de dar respostas, não... A gente não vai resolver o problema. Sim. A questão mas aqui eu que eu estou dizendo... Eu acho que o crime avança muito rápido. Não é que eu vá resolver o crime. Meus projetos não vão solucionar todos os problemas. Mas eu me sinto na obrigação, como alguém que vive isso diariamente, ininterruptamente, por 2 décadas, de encontrar algumas soluções. Eu acho que é minha obrigação dizer, olha, as minhas pesquisas, o meu entendimento, humildemente, me levam a entender que a direção é essa. Outros também têm outras opiniões, ou divergentes, ou convergentes a minha. São sempre argumentos poderosos a favor e contra. Mas eu entendo que a nossa missão, a nossa obrigação, enquanto profissionais e pesquisadores do comportamento humano, é entender esses comportamentos. Não rotulando, não diagnosticando, porque eu entendo que é um desserviço você diagnosticar e dizer, não, esse aqui é psicopata, esse tem transtorno isso, esse é bipolar, esse é border, esse é aquilo. Isso não ajuda. Serve pra nada. Isso não ajuda. Mas no momento que eu entendo o que motivou esse indivíduo a fazer isso e o que poderia ser feito para que evite que ele cometa esse ato de novo, isso é ressocialização. Ressocializar é transformar o indivíduo de A para B, mas flexibilizar essa atitude do A. É isso que a gente espera. Eu acho que a contribuição dos pesquisadores nessa área, repito, tem gente muito boa de norte a sul do Brasil trabalhando nisso, não é somente eu. Eu sou apenas um dentre os profissionais da área no Brasil que tentam entender, colaborar e dar respostas ou soluções para o combate à violência. Por isso que eu achei que o crime avança muito rápido, né? E as polícias, elas têm toda aquela trava, né, para avançar na velocidade do crime. Não sei se eu estou falando uma besteira. Como no caso dos crimes digitais, que a polícia não tem nem mecanismos para lidar com isso, né? As secretarias de administração penitenciária, com certeza, também não caminham em saltos atléticos, né? Elas precisam da consultoria,
de alguém que está acompanhando o que está acontecendo todo dia, né? Porque esse modelo que a gente tem de presídio hoje, como se fosse uma escola, né? Ele está funcionando em algum aspecto? Olha, essa sobrancelha levantou, quer dizer alguma coisa? Bom, basta olhar para o dia a dia de quem sai no ambiente penitenciário. A resposta está aí. Por exemplo, os adolescentes que cumprem as medidas socioeducativas estão sendo educados. A gente vê uma realidade quando aparecem algumas cenas, né? Algum documentário sobre como funcionam as instituições, né, para os adolescentes, você fica imaginando o seguinte, como que pode estar ali todo mundo misturado, né? O sujeito que é soldado do tráfico, que faz o que tem que ser feito para não ser apenado pela menoridade, a um sujeito que pratica furtos, né? Como que pode aquelas crianças jovens, né? Mas então, em idade tão prematura, assim, estarem vivendo num ambiente tão heterogêneo ali, como se fosse um núcleo familiar, não progredirem para se tornarem criminosos. Me diga se eu estou falando uma bobagem, mas a medida socioeducativa não educa mais para transformar em criminoso do que educa para ressocializar? Isso é um outro problema no Brasil. Menoridade penal, a punição para esses jovens, a reeducação desses jovens. Sabemos que entre 4% e 5% cometem crimes de extrema violência e ainda não temos uma política para esses 4% a 5%. Aqueles que são contra a diminuição da menoridade penal dizem, olha, a ampla maioria não comete crimes graves. Ok, mas tem 4 a 5% que cometem. Então a legislação nesses 4 a 5%. Não valeria uma exceção nessa Sim, regra? Sim, eu acho que deveria olhar para esses. Porque nós temos predadores, são champinhas da vida, que tinha 16 anos na época, e tem outros até com menos idade cometendo crimes mais graves. E o que é mais complicado é o seguinte, por não haver, né, uma lei para esse criminoso, adolescente, cada vez mais jovem ele é recrutado pelo crime. Né? Também. Você observa que a gente olha para a menoridade penal, a gente olha para a violência sexual, a gente olha para o tráfico de drogas, a gente olha para a violência contra a mulher, para o feminicídio, para a violência urbana, para o furto, para o roubo. É complexo demais e a gente não está estudando e mapeando isso. Esse é o grande problema. As penitenciárias federais, elas têm um sistema completamente diferenciado. Sim. Esse sistema, ele, no seu entender, ele é um sistema que deveria ser aplicado em todos os presídios? Existiria um meio termo entre o presídio, o cadeião, né, como se chama no popular, e aquela penitenciária de segurança máxima, que fosse ideal para que não houvessem situações tão absurdas quanto as rebeliões que acontecem, as cenas de terror que a gente já viu, né? As penitenciárias, de uma maneira geral,
Isso deveriam ser como escolas. Você errou, repetiu de ano, você volta para refazer zero, né? e voltar para a sociedade, aprender como viver em grupo. Claro, são vários crimes que eu estou sendo... eu estou resumindo essa história. Isso aí seria o básico, né? As penitenciárias... Não passou de ano, não vai adiante. As penitenciárias brasileiras, repito, tem profissionais ali dedicados diariamente. Ai de nós sem essas pessoas. Sem dúvida. No entanto, se nós não cumprirmos a LEP, não cumprirmos as comissões técnicas de classificação, não individualizarmos as penas, não entendermos o comportamento desse indivíduo, não pensar em educação psicomoral desse preso, e tem que entender porque ele está ali. Você falou do sistema federal que eu conheço particularmente. É muito bom. Não acho, lá é uma cela por pessoa, acho que, se não me falha a memória, são 240, 220. Sim, mas de qualquer maneira não há comunicação não intensa. há. Existe um meio termo, acho que o ideal é um meio termo. Por exemplo, minha última pesquisa foi uma penitenciária aqui em São Paulo com 2.500 pessoas ali dentro. Então, não dá para ter administrável? 2.500. Sim, é possível. Mas com planejamento, com estratégia, com ciência, com inteligência e com o lado humano também. Não adianta eu maltratar essa pessoa para ela voltar para a sociedade mais revoltada. E aí tem os defensores, aqueles que não, tem que maltratar, tem que jogar a chave. Tem aqueles que vão entender, não, essa pessoa tem a chance de voltar para a sociedade. Então, existem vários argumentos poderosos a favor e contra. Mas quando a gente olha para esse indivíduo que está lá dentro, que não aprende, que não se reeduca, que não evolui, que não flexibiliza a sua conduta e que não se preocupa com essa sociedade, ao contrário, se revolta mais, porque culpa essa sociedade de colocá-lo ali, é a reincidência acontecendo. É o indivíduo que sai e volta a cometer crime. Então, eu estou colocando aqui perguntas e dúvidas. Se a gente colocar o bandido como um sofredor, uma vítima da sociedade, eu acho que o sujeito que furta um celular e o sujeito que tem um celular furtado, eles são tão vítimas, são iguais. Só que um decidiu o caminho do mal, o outro do bem, porque o sujeito que compra lá, que acorda cedo, pega o metrô, caminha com o celular cansado, esgotado, e tem seu bem que ele ainda está pagando com o suor do seu trabalho subtraído, ele é vítima da sociedade, ele trabalha muito, ele está cansado e tudo mais. Por que o bandido vai sempre se colocar como vítima enquanto ele está fazendo mal a uma outra vítima, né? Tem linhas teóricas e grupos que dizem que o bandido, o criminoso, é vítima da sociedade. Eu discordo. Eu acho um absurdo isso. O meu entendimento é outro. Mas não vou aqui debater ideologias políticas. Não cabe a nós. Mas olha só, voltando a questão da administração de um presídio, né? Enquanto funcionária da Secretaria de Educação, o padrão das escolas era de um número de salas e um número de alunos determinados. Quase todas as escolas são no mesmo tamanho. Existia um projeto dos quarentões, que eram 40 salas de aula, então foram construídos alguns quarentões que, na verdade, eram escolas que foram batizadas assim porque tinha 40 salas e uma média de 2.000 alunos por turno. Se já era considerado, no início dos anos 2000, escolas com 2.000 alunos inadministráveis por um diretor, como que a gente pode pensar que um presídio onde a gente não tem crianças, alunos, a gente tem criminosos com 2.000 detentos podem ser facilmente administráveis? Eu não consigo visualizar como pode ser possível disso funcionar. Uma concentração tão grande de seres... de maneira geral,
o entendimento de administrar é quando o preso não tem atos de violência, não tenta fugir, não participa de rebelião. Então, as nossas autoridades têm que entender, se eles não fizerem isso, não significa reeducação. Você tem que ter o controle do ambiente prisional pela segurança, obviamente. E hoje os presídios, e minha experiência diz isso, eu ouvi dizer, presenciei, se preocupa muito mais com a segurança. Entendeu? Do preso, de quem entra, de quem sai, está correto. Mas hoje a preocupação dos presídios é simplesmente e unicamente, na sua ampla maioria, segurança interna. Que não fuja, que não tenha violência, é um controle absoluto. Repito, isso não é errado, isso é correto. Mas se eu priorizo apenas isso, esqueço da reeducação, como tem unidades prisionais que nunca, o preso que está ali, isso também, essa minha última pesquisa que eu fiz há poucos anos, que foi até em relação à minha tese de doutorado, eu entrevistei alguns presos que estavam entre 5 a 10 anos em um ambiente penitenciário que nunca haviam passado por um psicólogo. Eu era o primeiro com a minha equipe por causa da pesquisa para um doutorado. Então, eu me perguntava, nossa, mas você está 5 anos, 6 anos, 7 anos, 3 anos, 4 anos, você nunca foi atendido por um profissional da saúde mental? Ou seja, a gente não tem um protocolo de planejamento para reeducação, para questões morais, para entendimento psicológico básico, clínico forense em ambiente penitenciário. A gente tem muita gente boa no Brasil nessa área e que não tem oportunidade de estar lá ajudando. Então, assim, Crícia, o cenário atual não é positivo, o cenário atual é preocupante, é só olhar para as ruas que a gente vê a violência. Nós estamos agora aqui no centro-oeste de São Paulo. A gente não, é uma área tranquila, mas a gente não vai sair aqui com tranquilidade. A área é tranquila, mas nós não estaremos tranquilos com pessoas andando. Nós já não somos mais tranquilos. Em Manaus, a mesma coisa. Em Manaus, você já não sai à noite com tanta tranquilidade. Qualquer cidade do Brasil, você não vai sair com tranquilidade à noite. Isso é um problema. Até as pequenas cidades, né? Que até pouco tempo, as pequenas cidades, porque as pessoas se conheciam, né? E existia essa questão da moral, né? Então, mas não, eram tranquilas e hoje o crime já chegou lá. Mas essa entrevista tá virando assim praticamente um simpósio. Eu já estou abusando demais do senhor, então eu vou lhe fazer uma última pergunta. É delegável, é terceirizável a uma empresa a administração de um presídio? Você acha que o Estado pode se sentir, como é que a gente pode dizer, pode ter a segurança de que um serviço de administração de penitenciária terceirizado vai funcionar? Hipótese alguma. Sou completamente contra empresas que administram qualquer etapa da vida do preso. Qualquer etapa. Então eu queria que o senhor detalhasse, né, fizesse essas considerações a respeito disso para a gente finalizar essa entrevista. Porque eu acho que as cenas mais horrendas que todos nós já visualizamos na vida ocorreram diante de uma situação de onde o Estado terceiriza um ambiente que não é terceirizável. Exatamente. Bom, como eu falei, eu sou contra, é minha opinião pessoal. Outros concordam tanto que existe. Lamento que exista, não deveria. Os resultados estão aí, os não resultados estão aí para demonstrar isso. Bom, cada estado tem a sua legislação, sua administração, seus secretários, suas equipes. Esperamos que essas pessoas tenham expertise para tomar decisões nessa área, do ambiente prisional e do ambiente comportamental e criminal. O ideal é que o Estado tenha total controle e 100% de responsabilidade sobre a vida do preso. Essa é a minha opinião. Contrário às cidades e estados que têm
esse modelo de terceirização não funciona. Claro, as empresas vão pular e dizer, não, funciona muito bem, está dando tudo certo, a gente sabe que não. Eu entendo que deve se melhorar, primeiro, as pesquisas no ambiente, ter bancos de dados para esse ambiente, cumprir a lei de execução penal, a individualização da pena, ter profissionais que possam fazer isso, ter consultorias que colaborem com o Estado e que esses indivíduos, ao sair dos egressos, tenham acompanhamento também. Bom, falta muita coisa. A minha pergunta é, se o sujeito passa 6 anos dentro do ambiente prisional e não tem acompanhamento, como que ele vai ter fora? É menos provável ainda. É menos provável ainda. Bom, os problemas são muitos e eu não quero terminar aqui a entrevista dando uma má notícia apenas. Eu quero dizer que o ser humano ele é flexível, que a nossa evolução é adaptativa, que somos capazes de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas propícias a fazer o bem, que somos pessoas intelectualmente capazes de fazer escolhas corretas e que a nossa moralidade hoje está muito mais a serviço do bem do que do mal. Dr. Christian, eu vou só fazer uma consideração minha. Eu não acredito em mudança de nada sem pressão popular. E eu não acredito em pressão popular do que a população desconhece. Então eu acho de extrema importância que cada estado possa oferecer ao seu povo esse tipo de informação que o senhor tem para passar. Eu acho que seria muito importante que houvessem realmente que o povo não ficasse tendo essas informações omitidas para ter uma falsa sensação de segurança. Acho que o povo tem que conhecer tudo e muito mais do que o senhor e essa equipe pesquisam e a partir disso decidir se ele deve ou pode pressionar os seus representantes para tomar uma posição para que esse sistema passe a realmente cumprir o seu propósito, que a gente já chegou à conclusão que não cumpre. Então eu gostaria de agradecer a audiência de vocês, gostaria de fazer um apelo a universidades, a estados que tenham interesse em mais conhecimento a respeito, né? A ter consultorias de equipes de pesquisa, né? Que levam a sério, né? E conhecem profundamente todo esse tema que nós conversamos, para que se procure, né? Encontrar uma solução para essa criminalidade que está aumentando em números assustadores. Agradeço a audiência de vocês, sigam-nos nas redes sociais, Além do Crime, Bruna Chagas Comunicação, @Trícia Tadros, e do nosso convidado aqui, vocês já seguem e não precisamos falar mais a respeito. Obrigada e até o próximo programa.